Saiba que o método Vergara é focado em desenvolver sua leitura, seu vocabulário e o seu listening, né? E no longo prazo, isso aqui vai ser a base. Quando você, aí o pessoal pergunta, mas e a conversação? Cara, quando você lê bem, tiver um vocabulário gigante e tiver um listening bom, você vai ali e faz 10 aulas de conversação e você vai perceber que você consegue falar inglês. É simples assim. Depois que você tiver isso aqui bom, você vai lá e faz uma aula de conversação e você vai perceber. Eu li um comentário que a gente teve uma pessoa que deixou o seguinte comentário, ó. Observe esse comentário. Eu vou terminar a aula de hoje lendo esse comentário aqui pra vocês. Observe esse comentário aqui. Fala, Mairo. Ó, presta atenção. Fala, Mairo. Tô passando aqui somente pra te agradecer. Felipe Borges. O método realmente funciona. Eu passei 2 anos, preste atenção, 2 anos estudando com as suas técnicas. Texto com áudio, mineração, mar, técnica da montanha, melhor. Um dia eu posso fazer uma live sobre a técnica da montanha, que é outra técnica, tá? Então ele passou 2 anos fazendo texto, principalmente aqui, ó. Texto com áudio, mineração e mar, tá? Também técnica da montanha e melhorando a pronúncia. Atualmente eu tenho 9.420 cards no Anki. Isso aqui quer dizer o quê? Atualmente eu estou com 9.420 cards no Anki. Quer dizer que ele estudou 9.420 frases ao longo desses 2 anos e com pouco mais de 700 horas de mar. O que isso quer dizer, 700 horas de mar? Quer dizer que ele se expôs ao inglês durante 700 horas. Mar é ouvir ou ver coisas em inglês. Ver vídeo em inglês, ouvir podcast em inglês, ver filme em inglês, fazer coisas em inglês, tá? Então ele estudou, usando o Anki, que é um aplicativo, 9.420 frases, e ele fez 700 horas de mar, que é os nossos métodos. Texto com áudio, mineração, mar. Observe, 2 anos, ele passou 2 anos melhorando o vocabulário, leitura e listening. Treinou também um pouquinho de pronúncia, um pouquinho de fala, mas o principal é isso aqui, tá? O principal, vocabulário, escuta e leitura. Sabendo disso, procurei um falante nativo em um site para ter a minha primeira conversa. Então, depois de 2 anos aprimorando leitura, vocabulário e listening, o cara foi procurar uma pessoa para ter uma conversa. Encontrei uma garota super legal do Reino Unido e agendamos uma conversa. E aí ele fala, e adivinha quanto tempo durou essa conversa? Exatamente 1 hora, 3 minutos e 25 segundos. Então, depois de 2 anos, expandindo o vocabulário dele, ele resolveu ter uma conversa com uma falante nativa, uma pessoa que é um falante nativo, uma falante nativa da Inglaterra, e passou 1 hora conversando. E ele diz, cara, foi sensacional. Não tenho nem palavras para explicar. É muito louco quando o seu cérebro funciona em outro idioma. Por que ele falou é muito louco quando o seu cérebro funciona em outro idioma? Porque ele não ficou lá aprendendo a se apresentar. Não. Ele aprendeu a ler em inglês, porque ele leu 9.420 frases em inglês, porque ele passou 700 horas assistindo coisas em inglês. Ou seja, o inglês entrou no cérebro dele. Quando você passa 2 anos lendo, aprendendo frase e escutando a língua entra, é como se nascesse a língua na sua cabeça. E é por isso que ele falou, é muito louco, seu cérebro funciona em outro idioma. E aí ele fala, só conseguir manter essa conversa por esse período, 1 hora, porque eu estava conseguindo entender 99% do que ela estava falando. Ou seja, é que nem eu falo. Para você ter uma conversa, o primeiro passo é você entender tudo que a outra pessoa está falando. Na conversation, na conversa, a hora que dá bosta, que dá merda, que não funciona, não é quando você não sabe dizer algo. A hora que a conversa não vai pra frente, é quando você não entende o que o outro cara tá falando. Aí não tem o que fazer. Se você não entende o que a pessoa tá falando, você não vai conseguir conversar com ela. Se você entender, você vai dar um jeito de falar. Vai vir a coisa, né? E aí ele fala, claro que algumas vezes eu tive problemas para falar sobre certas coisas, mas procurei uma maneira diferente de dizê-las. Né? Então, não conseguiu dizer, disse de outro jeito, né? Agora é só continuar firme e forte com os estudos, que um dia eu chego lá. O chego lá dele um dia ele vai melhorar mais a fala dele. Nesse ponto que ele tá aqui, ele já pode focar no treino da fala, ele pode focar em treino de pronúncia, ele pode fazer aulas de conversação, né? Ele pode viajar, ele pode se colocar em situações nas quais ele vai ter que usar o inglês dele. Então veja aqui, aí ele termina aqui, ó, não sei se você vai ler isso, mas muito obrigado, sou um grande admirador do seu trabalho, muito obrigado, tamo junto, teve 500 likes, só esse comentário, ó, 500 likes, né, do Felipe Borges. Então, qual que é a moral?
Se você trabalhar, cadê? Né? Se você trabalhar a sua leitura, mais, de novo, o seu vocabulário, mais a sua escuta, né? Esses 3 pontos aqui é o foco do seu estudo. Você estuda com foco em quê? Ler cada vez melhor, ter um vocabulário cada vez maior, escutar cada vez melhor, ter uma escuta cada vez melhor. Aí você coloca pitadas de gramática e pronúncia. O que é pitadas? De vez em quando você estuda um pouquinho de gramática. Vem aqui, assiste uma aula de gramática aqui com a gente, as aulas de gramática de uso. É grátis, vem aqui, estuda um pouquinho de pronúncia na aula de pronúncia. Aula de phrasal verbs, aumenta o vocabulário, tá? Mas você tem que estar todo dia lendo, aumentando o vocabulário e escutando. Aí você coloca isso aqui como complemento, aí passa um tempo, alguém falou, mas 2 anos é muito tempo. Passa um ano, faz um ano só, né? Pra criar uma base. Criou uma base, aí o que você faz? Né? Aí o que você faz? Quando você quiser treinar a fala, né? Coloque-se em situações onde você precisa falar. Como assim? Ué, vai viajar. Marca uma aula de conversação com um professor nativo, né? Ou com um professor brasileiro, na realidade não precisa ser nativo, não. Né? Marca uma aula de conversação com um professor brasileiro. Né? Senta lá para trocar uma ideia, faz uma aula de conversação toda semana, tá? E assim por diante. Dá uma olhada lá na live 54, né? Procura lá, live 54. O título da live é Como Praticar a Fala em Inglês, ó. Essa aqui, ó. Se você olhar no canal, ó. Essa aqui, ó. Como Praticar a Fala em Inglês. Vamos finalizar então, tá? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. A gente se vê segunda-feira, 9h30 da manhã. Não faltem. Divulguem aí as aulas aí no grupo da família. E é isso aí. Até mais, bons estudos e até segunda. Falou!